Irmãos, a gente está na série Coragem, uma série que tem nos desafiado a viver uma vida com atitudes de coragem. Semana após semana temos sido desafiados a aumentar nossa coragem por Deus. E hoje à noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra de um personagem que creio que a grande maioria conheça, que é Abraão, com o nosso título como Coragem para Crer. O nosso texto base vai estar em Gênesis 15, do 1 ao 6, que nos fala: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me desses filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me desse nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e se for capaz, esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Irmãos, algo incrível da parte de Deus para conosco é que Deus ele investe em seus filhos. Deus ele tem paixão em investir nos seus filhos, mesmo quando a gente não merece. Nós só merecemos algo da parte de Deus, algum investimento, se nós tivermos Jesus no nosso coração e entregarmos nossa vida a Ele, dispostos a viver por Ele. E mesmo assim a gente não merecia. É por amor a Jesus em nós que Deus nos dá algo. E nisso Ele planta sonhos e promessas em nossos corações. E um dos desafios da nossa vida cristã é justamente a gente conseguir estar alinhado em Deus nesse propósito dEle. E justamente aqui nesse texto a gente vê essa dificuldade na vida de Abraão nesse início. Se nós formos pegar o início do diálogo, é muito interessante. Imagina você, participar de uma visão com Deus. E o próprio Deus falar para você: fulano, não tenha medo, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Imagina esse contexto, o próprio Deus falando com Abraão. E o que Abraão me fez ali? Bah, Deus, mesmo tendo todas as bênçãos, o Senhor não me deu um filho, Deu uma reclamadinha ali. Arriscou a chance de perder a bênção ali. Arriscou contrariar Deus. Graças a Deus o diálogo ele continuou. E Deus seguiu, Abraão, calma aí. Vamos lá que você vai ter o teu herdeiro. Vai lá para fora. Esse vai ser o tamanho da sua descendência. Aí Abraão conseguiu entender algo que Deus estava falando para ele. E Abraão saiu daquela postura de insatisfação para uma postura de fé. E esse passo de fé de Abraão mudou toda a história dele. Um passo de fé mudou toda a história de Abraão. E é interessante nós vermos que não mudou somente a história dele, mas mudou a história de uma descendência inteira. Por um passo de fé e uma atitude de crer. E hoje nós vamos ver, irmãos, 3 pontos sobre a importância de nós depositarmos nossa crença em Deus, nossa confiança em Deus. E o primeiro ponto que você pode preencher na sua guia
Crer é o primeiro passo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então é muito interessante, irmãos, nós vermos a questão da fé. E fé é justamente isso. É nós conseguirmos acreditar em algo que a gente não está vendo ainda. É nós depositarmos nossa confiança em algo futuro. É nós acreditarmos que Deus tem o melhor para nós e nós confiarmos nisso. E Deus, Ele nos entrega diferentes tipos de visões no decorrer da nossa vida, Diácono Cássio, que podem ser, por exemplo, como Ele fez com Abraão. Uma visão que ainda está além do que a gente consegue enxergar, entender, algo que não é possível ou realístico aos nossos olhos. Então, olhando humanamente, nós até entendemos Abraão. Abraão numa idade avançada, com as suas dificuldades, humanamente era impossível ele ter um filho. E muitas vezes Deus vai nos trazer projetos e sonhos que para você naquele momento vai parecer impossível. Vai parecer muito distante, vai parecer algo de outro mundo. Deus também pode nos surpreender a levar visões que a gente está fazendo parte de algo. Como, por exemplo, eu creio que nós estamos fazendo parte de um grande avivamento mundial, de um grande avivamento no Brasil. Nós estamos no meio disso. Nós, como igreja, nos posicionando, nós, como igreja, orando pela nação, nós estamos no meio de algo grandioso. Basta nós crermos nisso. E Ele também pode nos dar visões de algo que vai ser para a próxima geração. Como um exemplo, a construção do templo. O sonho começou ali com Davi. Um sonho maravilhoso. Deus, vamos construir um templo para o Senhor. E Deus falou, amém, vamos, mas não vai ser você. Vai ser a tua próxima geração, vai ser Salomão. Então nós também vamos participar de sonhos, promessas que não é para nós. É para os próximos que virão. Assim como eu creio que muito que nós estamos lutando hoje, estamos com a espada guerreando, estamos abrindo caminho, nossos filhos vão desfrutar de tudo isso. Então, irmãos, Deus Ele fala conosco de diferentes tempos, em diferentes situações, mas durante esses 3 pontos que a gente trouxe ali, algo é essencial para que isso aconteça, que é crer. Nós crer no que Deus colocou, nós crer que nós estamos participando de algo, e nós crermos que isso também vai perpetuar, e que muitas coisas, outras pessoas vão viver, que vão vir além de nós. E pode parecer lógico nós falarmos que crer é o primeiro passo. Pode parecer, Pedro, legal, a gente está falando que crer, mas é o primeiro passo, mas beleza, mas será que é tão simples assim? Nem sempre. Nem sempre a gente coloca a crença como o primeiro lugar. Muitas vezes nós temos uma tendência, quando Deus nos fala algo, quando a gente precisa encarar algo, quer colocar muitas vezes uma dúvida. Deus, será que é comigo mesmo? Deus, podia passar para outra. Coloca o medo, Deus, pode me pedir o que quiser, mas aqui eu não vou. Não, isso aqui eu tenho medo. Pode colocar uma murmuração, Deus, mas por que para mim? E aí você até parece que crê, né? Mas é aquela, creio e não creio, né? Você não discorda de Deus, mas você também não crê. Porque a palavra crença, ela vem de credere, que é confiar. E confiar vem de acreditar plenamente com firmeza. Existe diferença entre você acreditar em algo, acredito, beleza. Mas existe a diferença entre você acreditar em algo, você defender aquilo, e você saber que aquilo é real. Você defender aquilo com firmeza. A gente, em Panambi, foi agraciado com uma cultura alemã que tem os seus ideais bem definidos, né? Às vezes, para te mudar um ideal definido ali, é uma longa conversa.
Isso é acreditar firmemente naquilo, né? Não é tão simples você convencer alguém a trocar ideia. A nossa fé, irmãos, ela tem que ser assim, inabalável. As dúvidas vão vir, as pessoas vão criticar, e a gente tem que estar ali firme, confiando. E, irmãos, uma coisa que a gente tem aprendido muito com o pastor Edson é que cada momento que a gente espera para crer em Deus, mais espaço para outras questões a gente vai deixar vir. Deus falou, irmãos, responda, creio, e busca isso. Se você deixar espaço para pensar, você vai olhar para si. A gente olhando para nós mesmos é o começo do fim já. A gente vai começar a pensar o que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente não pode fazer nada. Então Abraão foi considerado justo porque creu. E logo no primeiro versículo, Deus nos deu uma grande dica para que a gente consiga fazer isso, que é o não temas. Não temas. Eu dou glórias a Deus que Ele é misericordioso e bom. E nos dá chance para que a gente possa corrigir nossas prioridades, assim como Ele fez com Abraão. Nos dá a chance de colocar a fé novamente em primeiro lugar, caso tenhamos colocado outra coisa na frente. Mas cabe a nós termos essa atitude de confiança para que possamos viver todo o processo que Deus traçou para nós. E isso é essencial na nossa vida, irmãos, nós termos consciência que a vida cristã ela é um processo. Que a nossa fé em Deus, ela vai aumentando durante um processo. E esse é o nosso ponto 2, que é mantenha-se crendo durante todo o processo. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém, irmãos? Esse é um texto que a gente sofre aquela tentação de interpretar com o egoísmo humano, né? Todas as coisas, elas cooperam para o bem. A gente tem a mania, às vezes, de pensar que esse texto é que nunca vai acontecer nada de mal a nós, né? Que nunca vai acontecer nada de errado, nunca vai ter nenhuma dificuldade. Mas é que todas as coisas cooperam para os planos de Deus. E cabe a nós cooperar com tudo. Todas as coisas cooperam para que nós também possamos cooperar com Deus. A tua postura em todas as situações, ela precisa cooperar. Porque Deus é justo e perfeito. Se Ele está te fazendo cruzar por esse caminho, se ajude. Faça o que você pode. Coopere também, dentro do que Deus te colocou. E é normal nós passarmos por momentos difíceis. E nós podemos ver na história de Abraão, seguindo um pouco mais para frente, que Abraão também passou momentos difíceis, de dúvida. E o que ele fez? Na dúvida dele, conversou com a sua esposa, tiveram uma grande má ideia de dar um jeitinho, irmão. O jeitinho brasileiro nasceu antes do Brasil. Não, olha. E, irmãos, quando a gente pensa, vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus. Deus, ele deve estar pensando com alguma outra coisa, esqueceu de mim, vamos dar um jeito nós agora. Sara, vamos dar um jeito nós. E Sara, pois é, né, vamos. E se? Aquele e se, né? Abraão, e se você tivesse então um filho com Agar, minha escrava? Pelas leis, ela tendo um filho ali, seu, ele vai ser herança também e tal. Estaria tudo certo. Naquele momento, então, Abraão também cedeu a sua dúvida, cedeu as suas inseguranças, né? Colocou isso em primeiro lugar. O creu que ele tanto fez no capítulo 15 ficou para trás. Nasceu Ismael.
tiveram um filho. Porém, era o que Deus queria? Não. E até hoje nós colhemos isso, né? Abraão colheu ciúmes dentro da sua casa, teve que tomar atitudes drásticas. A nação, a partir de Ismael, surgiu, que é a nação de quem? Dos árabes, né? E hoje a gente tem aí um conflito que nasceu aonde? Lá atrás, quando alguém quis dar um jeito no que Deus tinha planejado. Então, irmãos, isso é sério. Quando a gente coloca outras coisas na frente da nossa crença em Deus, a gente vai poder colher isso por um bom tempo. Ou outras pessoas vão poder colher isso ainda. Ou pior, o mundo inteiro hoje está colhendo isso. Então, olha o quão necessário é a gente ser responsável nas nossas escolhas e em manter viva a nossa fé. E o bom é que em nossa caminhada cristã, irmãos, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente pode contar com 2 pilares aí, com 2 pernas. A primeira e mais importante é o próprio Deus, que nos dá orientações através da sua palavra, nos dá conforto e ânimo através de oração, nos dá alegria quando louvamos a Ele, nos dá paz de espírito. Então o próprio Deus é o nosso principal refúgio para que a gente consiga passar por dias maus. E Deus foi tão bom conosco que ainda nos deu, junto a isso, a igreja. Mas por que igreja, Pedro? Porque a igreja ela nos auxilia a permanecer. Olha esse ambiente de poder da celebração. Então, vir à celebração nos ajuda a passar por momentos difíceis. Esse ambiente de poder é um ambiente de cura. O PG, um momento de comunhão, de cuidado com os irmãos. Irmãos, a coisa mais linda que tem é a gente estar orando uns pelos outros no PG e nós comemorando vitória de oração ali. Às vezes nós oramos ali 1 ano, 2 anos, de repente a bênção vem, nós estávamos ali orando e nós comemoramos. Eu comento, a gente passa bastante em PGs, cada PG tem já os seus pedidos fixos, né? E como é bom isso, irmãos. Nós orarmos, nós estarmos ali. No dia mal, alguém chegar e conversar contigo depois ali, ter um momento de comunhão, te ajuda. O próprio discipulado, a caminhada 1 a 1, te leva mais próximo de Cristo. O papel do discipulador é te levar uma vida com Cristo. O próprio aconselhamento pastoral, você receber um direcionamento de Deus. Então, irmãos, não sofra sozinho. Você tem Deus e você tem a igreja. Você tem aonde buscar refrigério, consolo, ajuda nos teus momentos. Mas cabe a você querer. Cabe a você decidir. E essa perseverança de crer em Deus nos habilita e prepara para a gente viver promessas. Além de nos conseguir mantermos firmes a nossa fé e esperança de que tudo vai valer a pena na vida cristã. A vida cristã é uma vida que vale a pena. Muitas pessoas têm dúvidas, né, se a vida vale a pena. Irmão, entrega a tua vida para Jesus que você vai ver que ela vale a pena. E o nosso ponto 3 é que sua crença em Deus ela não é em vão. Deus cumpre o que promete. E é muito legal a gente olhar como Deus ele trabalha com os planos dele. E é muito legal a gente ver que eles não impactam somente a nós.
Muitas vezes eles vão impactar pessoas que estão do teu lado, vão impactar pessoas que vão estar próximas e até mesmo pode impactar outras gerações. E por muitas vezes nós não vamos enxergar os planos de Deus na nossa vida. Ou a gente não vai enxergar valor nisso. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações que você vai poder dizer, mas para que isso? Para que eu vou ter que fazer tal coisa? Para que isso aqui parece que não vai valer de nada? Muito pelo contrário, irmão. Se foi Deus que te mandou fazer, se para você aquilo não teve valor, para Ele teve. E algum propósito cumpriu. E muitas vezes Deus coloca situações e propósitos para a gente simplesmente servir junto uma bênção de uma outra pessoa maior. A gente não pode ser egoísta com os planos de Deus, irmão. E achar só porque a gente não foi agraciado com algo, aquilo não vale a pena. Irmãos, de repente Deus vai te mandar fazer uma publicação no Facebook lá, e tudo vai entender para que Deus. E alguém vai poder ler aquilo e ser impactado. De repente Deus vai mandar você dar uma carona para alguém. Foi muito bacana. Esses dias a gente estava conversando com o Start. Caiu uma carona. Faz diferença na vida de um junior. Então, abra a tua visão para os planos de Deus. Abra a tua visão para o que Deus está te colocando. E creia. Creia que é para você. Então, irmãos, uma vida cristã, ela vale a pena. O que Deus preparou para nós, vale a pena. Independente do que nós passarmos. Mesmo que a gente não tenha alegrias nesse mundo, a nossa alegria em Deus vale a pena. E isso tem que servir, irmãos, como um impulso para a gente vigiar o nosso coração. Porque o processo, muitas vezes, ele é longo. Mas a gente tem que enxergar que ele vai valer. Que as dificuldades vão valer. Deus, ele tem um olhar único para cada um de nós. Deus, ele vai olhar para cada um de nós com um olhar específico. E eu não sei o que Deus colocou no seu coração. E nem sei o quanto de fé você vai ter que ter para crer nisso. Não sei. Mas Deus conhece. E uma coisa que eu aprendi aqui na igreja com o pastor foi que Deus, ele não olha como a gente está hoje. Ele olha como a gente pode se tornar a ser, permanecendo nele. Então, irmãos, se Deus colocar coisas no seu coração, dá jeito de crer. Acredita. Não sei o quanto de dúvidas, medos ou inseguranças você trouxe como prioridade e questionamento na tua vida. Mas uma coisa eu posso te dizer, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele vai esperar de nós simplesmente 3 palavras. Sim, eu creio. Ele não mudou, irmãos. A forma de Deus trabalhar não mudou. A forma de falar conosco foi a mesma com Abraão. E ele espera as mesmas palavras. Sim, eu creio. E hoje, irmãos, é um momento para a gente reavivar isso em nosso coração. E termos coragem e ousadia de viver esse processo que Deus tem para nós. É um tempo de nós voltarmos e lembrarmos do nosso primeiro sim, eu creio. Abraão, quando teve esse diálogo com Deus, ele já andava com Deus, já era crente. Não foi o início da história de Abraão ali, ele já tinha saído dessa terra, né? E isso fica de alerta para a gente. Que de tempos em tempos nós temos que pensar como a gente está com o nosso creio.
Se de tempos em tempos a gente não está colocando dúvidas no nosso coração, se a gente não está colocando uma outra prioridade, ou se a gente não está querendo fazer ainda o pior, dar um jeito no que Deus planejou. Então, irmãos, se coloquem de pé. A nossa conclusão, ela fala: coragem para crer fará toda a diferença na hora de vivermos os planos de Deus em nossa vida. Mas vamos fechar os nossos olhos.